O meu maior sonho é ser mãe, mas o meu marido não pode nem ouvir falar sobre o assunto. E agora? O que é que eu faço? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Me chamo Natiele Brantes, tenho 32 anos, sou casada há 12 anos e se vocês puderem escutar bem ao fundo, tenho um bebezinho de 9 meses. Então já sabem, né? Graças a Deus, essa história foi transformada e mudada aqui em casa. E desde quando o meu bebê chegou, eu me comprometi com Deus a estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, porque eu sei que através dela, muitas pessoas podem ser alcançadas, muitas vidas podem ser transformadas. Então estou aqui hoje para te contar um pouquinho mais da minha história. Mas antes de te falar como eu fiz para convencer o meu marido a se entregar e viver esse sonho junto comigo, eu quero falar para você que filho é uma decisão do casal. Filho é uma decisão do casal. Nunca tome essa decisão sozinha. E é por isso que eu estou aqui, sabe? Guardando um pouquinho desse meu tempo para estar falando com você, porque é extremamente importante que essa decisão venha do casal. Eu esperei longos 10 anos para que realmente eu pudesse viver o meu sonho, porque eu sabia que não bastava eu ser mãe, eu queria que o meu marido também fosse pai. E a partir do momento que a gente toma essa decisão em conjunto, os maridos também têm o tempo para se preparar para a chegada dos filhos. Então, mais uma vez eu digo para vocês, filho é uma decisão do casal. E um outro ponto muito importante é que os filhos não vêm como solução de problema. Muitas vezes a gente ouve histórias de mulheres que decidiram ter filhos num momento em que o casamento não estava bom, num momento em que o marido estava distante, em que se havia muitas brigas dentro de casa, com a intenção de resolver aquele problema. E, infelizmente, na maioria dos casos, isso não acontece. Muitas das vezes, quando a mulher toma a decisão de ter o seu bebê ali, num momento impróprio, isso só faz com que o casal se afaste ainda mais. Com certeza você já ouviu a história de que filhos não segura marido. E essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Então, não tome a sua decisão com a intenção de solucionar um problema. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele traz para nós. Então pense e pense muito bem antes de trazer mais uma vida ao mundo. Mais uma vez eu digo para vocês, filhos são do casal. É uma decisão do casal. E aí, como é que eu fiz, né, ao longo desses anos para poder viver com esse grande não do meu marido? O que é que eu fiz? Assim como eu disse para vocês, né, meu bebê tem 9 meses, a gente tem 12 anos de casados, então você imagina só quanto tempo, quantas noites eu dormi chorando, quantas vezes a gente brigou por isso, quantas vezes isso foi algo recorrente aqui na nossa casa, sabe? Eu queria viver a maternidade, mas o meu marido não aceitava viver a paternidade, não era um sonho que ele tinha. E aí você vai me perguntar assim, mas você não sabia disso antes de casar? Assim como eu disse para vocês, a gente casou muito novo. A gente casou, eu tinha 20 anos. E lá atrás, quando a gente ainda namorava, e algumas vezes ele falava que não tinha o sonho em ser pai. Mas olha só, presta bem atenção. A minha cabeça de uma menina de 20 anos, o que é que eu imaginava? Ele tá falando isso porque ele é um garoto, ele não sabe ainda. E daqui a pouco eu vou conseguir transformar isso aí na cabeça dele. E eu vou fazer com que ele sonhe isso também junto comigo. E adivinha só, isso nunca aconteceu. Eu não consegui, sabe, ali naquele começo, fazer com que ele entendesse o meu sonho. E realmente era um sonho meu, não era um sonho dele. E durante todo esse tempo, né, esse começo do nosso casamento, a gente viveu muita coisa, a gente trabalhou muito. E eu tinha no meu coração de que eu estava vivendo e realizando todos os sonhos junto com ele, mas o meu único grande sonho, ele não estava realizando junto comigo. E assim como eu disse, a gente discutiu muito, a gente brigou muito durante todos esses anos. Eu me lembro uma vez que eu falei assim para ele,
indo para casa da minha mãe à noite, eu falei assim, olha, eu queria muito ser mãe, eu queria muito ter um bebê. E aí ele disse para mim, eu não quero ter filhos. E aí eu fui muito arrogante com ele naquele momento, falei assim, olha, você poderia ter me dito isso com tanta convicção antes da gente casar. Porque se você realmente tivesse me falado dessa forma que você está me falando hoje, eu não teria me casado com você. Porque os filhos sempre foram o meu maior sonho. E hoje você falando para mim que não está disposto a viver esse sonho comigo, isso só me deixa arrependida de ter casado com você. Eu disse isso para ele e foi muito pesado. Foi muito pesado falar isso. Eu imagino que isso também tenha sido pesado a ouvir. E imaginem só, né? Depois disso, obviamente, a gente discutiu, a gente ficou brigado e tudo isso que acontece nos casamentos. E a partir daquele dia, eu olhei para mim e falei, eu não posso mais agir dessa forma. Eu não posso mais aceitar isso e querer mudar com as minhas forças essa situação. Até mesmo porque eu já estava fazendo isso há pelo menos uns 5 anos, 6 anos. Eu gritei, eu chorei, eu esperneei, eu falei, eu fiz tudo. E adivinha só? Eu não convenci. E aí você vai me perguntar, mas como é que você tá com o bebê agora? Eu não convenci. Não fui eu quem convenci o meu marido. Você tá conseguindo entender? Enquanto eu lutava ali com as minhas forças, enquanto eu estava ali tentando colocar na cabeça dele de que ele precisava aceitar ser pai, precisava aceitar os filhos, de que ele precisava aceitar realizar o meu sonho, eu não consegui convencê-lo. Nunca convenci, nunca. E aí, o que é que eu fiz? Se eu não convenci o meu marido, como é que a gente tem um bebê hoje? Mulher, você tem um poder. Mulher, você tem tudo nas tuas mãos se você fizer da forma certa. Eu não ganhei com a minha voz, eu não ganhei com o meu grito, eu não ganhei com o meu choro, eu não ganhei implorando. Eu ganhei em oração. Com os meus joelhos dobrados. Foi ali que eu consegui acertar o coração do meu marido. Foi ali. E aí volta um pouquinho. Desde esse dia em que eu contei para vocês que a gente discutiu, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais tocaria neste assunto com meu marido. Eu ganhei ele na oração. Num silêncio diante dele, mas num clamor gigante diante de Deus. O meu filho está aqui hoje não porque eu convenci o meu marido. O meu filho está aqui hoje porque o Espírito Santo convenceu o meu marido. Naquele dia em que a gente discutiu, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais tocaria no assunto. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar incessantemente. Eu falei, Deus, o Senhor sabe do meu maior sonho. O Senhor sabe, Deus, o que é que eu gostaria de realizar. O Senhor sabe, Deus, que desde pequenininho o Senhor colocou esse sonho no meu coração. Então, Deus, com minhas forças eu não consegui mudar o meu marido. Então eu peço que o Senhor haja a meu favor. Eu peço que o Senhor convença o coração dele. Eu peço que o Senhor faça o que eu não estou conseguindo fazer. E adivinhe só? Deus fez. Deus fez. Deus mudou, Deus realizou, Deus transformou. Eu me lembro como se fosse hoje, aqui mesmo nessa sala onde eu estou falando com vocês. Depois de um jantar, eu e meu marido, a gente estava conversando e ele virou para mim e falou assim, olha, eu estava pensando numa coisa. A gente já tá, acho que eram 8 anos juntos e esse episódio foi logo depois de uma cirurgia que ele fez. E essa cirurgia, ele ficou no CTI e Deus visitou, sabe? E trabalhou muito com ele lá no CTI. Uma das coisas que Deus colocou no coração dele lá no CTI foi sobre realizar o meu desejo, realizar o meu sonho.
E depois daquele dia, né, passaram-se meses e tudo, até chegar o dia dessa conversa. Após esse jantar, o meu marido falou comigo, falou, olha, eu acho que já tá na hora da gente começar a pensar em filhos. Você imagina só como é que eu fiquei. Chorei feito criança naquele dia. Lembra lá atrás? Aquela menina que chorava noites e noites e noites porque não estava conseguindo realizar o teu sonho? Essa mesma menina agora estava chorando porque Deus colocou no coração do marido dela a realização desse sonho. Porque Deus tocou no coração dele também para que tivesse vontade de realizar esse sonho. A mesma menina que chorava lá atrás, pensando que nunca iria realizar esse sonho, era a mesma menina que estava chorando diante do marido, em saber que a vontade dele estava se igualando à vontade dela. E assim Deus fez, sabe? A decisão do nosso bebê não foi uma decisão minha, foi uma decisão nossa. E a partir desse momento, né, desse dia aí que a gente conversou, ainda assim foi mais 1 ano e meio aí, porque falar para você que eu já estava desacreditada de que tudo isso poderia acontecer realmente, de que ele poderia ter essa vontade, então eu fui me deixando. Nisso eu engordei, Nossa, aconteceu muita coisa. E aí o que aconteceu? Quando finalmente a realização do sonho estava ali, ó, prontinha diante de mim, eu não estava preparada. Então demorou um pouco mais de tempo, porque depois que ele me falou isso, eu falei assim, não, então eu preciso emagrecer, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso não sei o quê. E aí depois disso que eu comecei a preparar o caminho, sabe? Então 2 aprendizados que eu quero falar para você. Esteja pronta para aquilo que você tem pedido a Deus. Porque Deus faz. E é assim, ó, de uma hora para outra. Então você precisa estar preparada. Naquele momento eu não estava. E isso fez com que o meu sonho ainda se adiasse mais um pouco. Eu fiquei 2 anos aí, né, desde essa primeira conversa, até realmente engravidar, porque eu passei por esse processo de emagrecimento, de cuidados, de tudo isso que eu não estava tendo. Então, hoje eu posso olhar para trás e falar que Deus transformou a minha história, que Deus fez aquilo que eu não estava conseguindo fazer. Então, a minha resposta para você hoje, que tanto me pergunta como é que eu fiz para convencer o meu marido, eu não convenci. Quem convenceu o meu marido foi o Espírito Santo de Deus. Então você, mulher, que está passando por isso aí na sua casa, você que sonha em ser mãe e o seu marido diz não, 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 dobre os teus joelhos. Peça a Deus que faça aquilo que você não consegue fazer. Peça a Deus para que haja sobre aquilo que você não consegue agir. E peça a Deus também que te dê forças e sabedoria para passar por esse tempo. Peça a Deus para que Ele te abençoe, para que logo, logo você e o seu marido possam viver essa realização. Assim como eu disse lá atrás, o filho é do casal. E é um presente que Deus traz para o casal. O filho é uma herança de Deus para o casamento. Então, vocês precisam sim estar alinhados. O seu sonho não pode ser só seu. O seu sonho, ele precisa estar alinhado com o seu marido e, acima de tudo, alinhado com a vontade de Deus sobre vocês. Essa daqui é um pouquinho da minha história e eu espero que ela tenha abençoado a sua vida. Eu espero que essa história, um pouquinho disso que eu contei para vocês, possa transformar de verdade a sua vida. E neste momento, antes de finalizar esse vídeo, eu te convido a fazer uma oração junto comigo, em prol do seu sonho, que é a maternidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, reunidos em oração, porque sabemos que é a oração que move montanhas. Sabemos, Senhor, e reconhecemos o poder da oração. Muitas das vezes nós tentamos fazer as coisas com a nossa força, de acordo com a nossa vontade. E lhe pedimos perdão, Senhor, porque não reconhecemos a Tua soberania.
Lhe pedimos perdão, Senhor, porque muitas das vezes nós queremos ultrapassar a sua vontade e a sua excelência, Senhor. Mas neste momento reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas e lhe pedimos, Senhor, para que esteja presente em nossas vidas, para que esteja presente em nosso casamento. Lhe pedimos, Senhor, para que esse desejo que arde em nossos corações, que é o da maternidade, que é o de gestar, que este desejo também possa neste momento ir de encontro ao coração de nossos maridos. Pedimos, Senhor, para que o Senhor transforma, para que o Teu Espírito Santo convença. E durante todo esse período, diante de todo esse processo, Senhor, lhe pedimos sabedoria para lidar dia após dia, porque sabemos que a transformação ela pode ser sim de uma hora para outra, mas existem casos que a transformação pode levar um pouquinho mais de tempo também, Senhor. Por isso lhe pedimos sabedoria, que o Senhor possa estar junto conosco, e neste momento também já aproveitamos para agradecer pelos nossos filhos, que cremos que eles virão no momento certo, na hora certa, e que a decisão será nossa, do casal. Cremos, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado e nos dado sabedoria dia após dia. Cremos, Senhor, que é o Senhor que nos guarda, que é o Senhor que nos sustenta. Então cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que tudo faz, que tudo pode. Neste momento, onde quer que o meu marido esteja, alcance o coração dele. Ponha lá no coração dele uma sementinha, e que essa sementinha possa brotar, e que mais cedo ou mais tarde, e que se possível seja muito mais cedo, Deus, meu marido possa vir diante de mim e falar para mim que ele tem vontade de ser pai também. Te agradecemos por esse momento, Senhor. Eu agradeço a você por estar aqui também, que a sua casa, que a sua vida possa ser inundada com o poder e o amor de Jesus. Um beijo!